Bereshit bara Elohim. Estas foram as palavras da criação, a manifestação da causa primeira, que do nada surgiu e tudo fez surgir. O ponto inicial, aonde o tempo e o espaço nasceram, aonde a luz primordial se manifestou como um impulso da vontade contida na mente do Criador. Esta é a origem do nosso universo, e ao longo de incontáveis eras foi se desenvolvendo, criando suas galáxias, sistemas solares, planetas, com toda a natureza e seres vivos que ali habitam e se desenvolvem. E imersos nesta grandiosa estrutura fractal de manifestação, aqui estamos nós, seres humanos, em nossas individualidades, limitações e fragilidades, buscando responder questões fundamentais que dão sentido à nossa existência. Alguns por meio da física, outros por meio da filosofia, muitos por meio da fé e poucos por meio da verdade. Em meio a tantas vozes, a verdade se encontra hermeticamente selada no silêncio. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E dentre estes, raros são os que conseguem encontrar o caminho para adentrar na arca primordial e conhecer o segredo original. Mas e se o Criador tivesse deixado um rastro oculto em sua criação, como um mapa, para que pudéssemos encontrar esta origem e assim poder viver no nosso máximo potencial humano? Algo que carrega em si o poder de todo o universo, uma chave de sabedoria absoluta que pode mudar a forma com que conhecemos a realidade, esperando ser encontrada pelos buscadores da verdade. Você seria capaz de seguir tal caminho? Como disse um grande mestre outrora, de 1000 que me buscam, um me encontra. De 1000 que me encontram, um me segue. De 1000 que me seguem, um é meu. Eu me chamo Yuri e quero te convidar a se unir a mim nesta busca iniciática pela sabedoria absoluta do universo. Durante muitos anos, em minhas buscas iniciáticas, eu me deparei com diversos caminhos esotéricos, e todos eles apresentavam uma síntese em comum, algo que permeava isso tudo e respondia às questões fundamentais da minha vida. Eu estou falando daquilo que é conhecido como Kabbalah. A Kabbalah é como uma grande chave de manifestação, é o caminho da nossa própria ascensão enquanto consciências divinas, enquanto centelhas que fazem parte desse uno, e é justamente por isso que eu quero te dar este presente, que eu quero te dar este conhecimento para que você entenda e transforme-o em sabedoria para a sua vida, para a sua jornada, porque assim como este conhecimento chegou até mim e eu percebi a sua grandeza e consegui utilizá-lo na minha jornada em ascensão rumo aos céus mais elevados, eu tenho
certeza que você também irá conseguir. E foi justamente através dos anos de estudo da Kabbalah, da Árvore da Vida, e nessa inspiração divina que eu recebi, que eu escrevi um e-book que eu chamei de Kabbalah, o Caminho da Ascensão. Um e-book com vários diagramas, com várias explicações, a síntese, realmente a essência dos conhecimentos cabalísticos, para que você possa adentrar esses véus. E eu resolvi dar ele de presente para você, totalmente gratuito. Basta apenas você clicar no link aqui embaixo e você poderá baixá-lo de forma 100% gratuita. Então não perca essa oportunidade, não perca esse sincronismo, esse presente do universo para você na sua busca. Mas agora, nesse vídeo, eu quero te explicar um pouco melhor o que é a Kabbalah. Durante muitos anos eu busquei pela essência da iniciação, a verdadeira sabedoria que poderia responder todas as questões que permeavam a minha consciência, que justificavam a minha vida. E eu encontrei dentro de todos os caminhos iniciáticos, sejam ordens esotéricas, maçonaria, Rosa Cruz, seja gnose, seja o que for, uma única essência que liga tudo isso numa síntese. Algo que pode explicar não só a nós mesmos, mas também a toda a formação e constituição do universo. Algo como uma assinatura de Deus para criar a realidade. Aquela força primordial que tudo ordena, o primeiro feixe de luz e sua ramificação dentro desse plano da manifestação. Estou falando da chave universal da Kabbalah. A Kabbalah ocupa um lugar único dentro da jornada espiritual e raramente é compreendida dentro de elucidações intelectuais como a de filósofos, cientistas e coisas parecidas. E para que possamos compreender de fato a Kabbalah, nós precisamos adentrar os véus desse mistério através da tradição. A tradição é aquilo que carrega as raízes que dá sustento para essa nossa árvore. Como nós vamos ver ainda nesse vídeo, a Kabbalah ela é constituída em 10 forças primordiais, chamadas de Sefirot, que compõem o diagrama da árvore da vida. Mas antes de vermos isso, eu quero te trazer a consciência de qual é a origem desse grande mistério. A palavra Kabbalah em si é de origem hebraica e nos traz o significado de aquilo que é recebido, uma tradição. Vinda do advérbio kabel, ela significa em presença, ou seja, é uma tradição que foi recebida na presença da sabedoria do Altíssimo, na sabedoria divina. Assim como Moisés, recebeu a antiga Torá em cima do Monte Sinai de uma forma purista, com um contato direto dele com o divino, com o Uno, a Kabbalah ela vem como uma ligação direta, sem intermédios, sem contrapontes, sem deidades. Ela é o monoteísmo que sintetiza tudo o que conhecemos do mundo antigo, seja dos egípcios, dos gregos, do período helênico, dos árabes, de todos os povos que em muitos deuses acreditavam. A Kabbalah vem para unificar tudo isso e por conta disso ela sobrevive até os dias de hoje. Sobrevive dentro do povo judeu primordialmente, um povo que muito sofreu, mas nunca se extinguiu. Sempre resistiu a todas as adversidades e sempre superou tudo isso. Superou porque guardava esse conhecimento místico. E como todos os conhecimentos, todas as religiões, a Kabbalah também não é diferente. Ela é o lado da mística judaica. É o lado esotérico do judaísmo. Então, quando falamos em Kabbalah, falamos do lado esotérico da tradição mística judaica. Falamos daquilo que está além dos olhos profanos, de uma simples e vulgar leitura do Antigo Testamento. Algo que contém chaves iniciáticas muito profundas. E essas chaves, dentro dos períodos modernos, foram sintetizadas no diagrama da Árvore da Vida. Este diagrama, ele representa 10 forças primordiais que são chamadas
chamadas de Sefirot no plural e Sefirah no singular. Estas forças são as forças de Elohim, e o povo judeu acredita que esse grande mistério foi recebido pelo patriarca Abraão, que recebeu do rei sacerdote Melquisedeque. Melquisedeque pode ser traduzido como o rei dos justos, aquele que foi autogerado e não guardava apenas a sabedoria de um rei, mas a sabedoria de um sumo sacerdote. E isso pode ser considerado como um fato histórico, como também alegórico. E é por isso que eu disse que a Cabala não é simplesmente o estudo daquilo que está escrito de forma literal dentro de um Antigo Testamento, da Torá ou de algo assim. Ela é algo muito mais profundo, que nós vamos adentrar nesta série de vídeos. E para que a gente comece esse nosso estudo, eu quero te apresentar o diagrama da árvore da vida. Um diagrama moderno que sintetiza a sabedoria da Kabbalah, sintetiza as 10 Sefirot, que são estes círculos que representam as 10 forças da manifestação, mas também as 22 letras hebraicas que ligam estes 10 pontos, formando assim os 22 caminhos que percorrem esta árvore. Este diagrama foi adotado pelas ordens modernas de iniciação, pelas escolas modernas de mistérios judaicos, racídicos e por aí vai. Mas isso não quer dizer que ela não tenha suas origens nos primórdios da humanidade. Quando Adão e Eva caíram, a consciência Adam Kadmon caiu para o plano de Malkut, para o plano do reino manifesto de Asiá. É dito que o anjo Raziel entregou um conhecimento para que Adão pudesse retornar aos céus, retornar ao paraíso, o jardim do Éden. E este conhecimento é entendido como sendo a síntese da Kabbalah. A síntese desse mistério que eu quero revelar aqui para vocês. Porque este mistério tem a capacidade, o poder de realmente te dar as ferramentas para você virar um co-criador da sua realidade, para você mudar completamente a forma que você vive nesse mundo e buscar assim os caminhos da ascensão. Então, agora que você já compreendeu o quão poderosa é essa tradição e que ela não se remete simplesmente a escolas modernas de esoterismo ou de mistérios, e sim uma tradição que remete ao primeiro ponto da humanidade, a queda da consciência Adam Kadmon, a queda do Adão primordial, e que ela contém em si os mistérios para o caminho da ascensão. Eu quero te mostrar nos próximos vídeos em detalhes como você pode entender a árvore da vida e usar estas forças para ascensionar dentro da sua jornada, meu caro buscador. Então, para que você fique por dentro de tudo isso, eu peço que você se inscreva aqui no canal e acompanhe os nossos próximos vídeos, pois eu vou revelar este mistério em detalhes para vocês. Então, meu buscador, para eu saber que você realmente quer adentrar esses véus iniciáticos, quer conhecer a Kabbalah, eu peço que deixe um comentário aqui embaixo. Deixe o comentário Kabbalah Alquímica, para que eu possa saber que você realmente está firmado nessa jornada junto comigo. Para que você compreenda de fato o que é a Kabbalah e como utilizá-la da forma apropriada para a ascensão da sua alma ou para a cocriação da sua realidade, é preciso que, primeiro de tudo, você compreenda a tríade primordial, aquela que emana todas as energias para todo o resto da árvore da vida. E é justamente isso que eu quero te ensinar nesta aula. Salve, meu alquimista, seja muito bem-vindo a mais essa nossa aula no canal Alquimia das Artes, e hoje nós vamos dar continuidade na nossa série de vídeos sobre a Kabbalah, sobre essa tradição tão primordial que a gente já explicou em vídeos anteriores, e agora vamos realmente adentrar nos conceitos da árvore da vida. Esse diagrama que você está vendo aqui da árvore da vida, ele é um diagrama um pouco mais moderno daquilo que é a tradição primordial da Kabbalah. Eu já expliquei nesse vídeo, que você pode conferir aqui em cima,
de onde vem e para que serve essa dita Kabbalah, e hoje nós vamos adentrar realmente nesse estudo, Séfira por Séfira, para que você compreenda em detalhes o funcionamento desse organismo, desse sistema vivo e consiga de fato perceber a realidade através dessa chave iniciática. Então, para que a gente dê início a tudo isso, eu quero primeiro conceituar você de que dentro da Kabbalah esotérica nós vamos ter dois pilares, né? O pilar da esquerda sendo o pilar da forma, o pilar da severidade, e o pilar da direita sendo o pilar da misericórdia, o pilar da força, né? Então, dentro do conceito hermético, nós temos ali a lei de gênero, que representa que tudo tem dois gêneros, né? O seu aspecto ativo e o seu aspecto passivo. E na Kabbalah não podia ser diferente, porque afinal essas duas ciências esotéricas, elas se cruzam e se complementam dentro do seu entendimento mais pleno. Então, quando a gente olha para esse diagrama, a gente percebe que existem duas colunas que dão sustentação a essas forças ativas e passivas. Cada uma das colunas tem 3 Sefirot dentro delas, que a gente vai ver em detalhes nas próximas aulas, e tem a coluna central, a coluna do meio. Esse pilar do meio, ele representa a força de equilíbrio, né, que dá sustentação para que a luz possa descer de forma simétrica para baixo. Este é conhecido como o caminho da pomba, muitas vezes trazido em escolas esotéricas como o caminho da flecha também. E o caminho que percorre todas as Sefirot é conhecido como o caminho do relâmpago ou da espada flamejante. Por que isso? Porque é dito que quando Adam Kadmon saiu do Jardim do Éden, quando a consciência adâmica caiu, existia um anjo que guardava os portões e ele tinha uma espada flamejante. Então, este formato, né, como um relâmpago, ele é o formato da queda da luz, para que ela pudesse sair dos planos da mente do todo, da emanação divina, que é chamada dentro da Kabbalah de Olam HaAtzilut, que é o mundo da emanação, e pudesse percorrer pelo mundo da criação, da formação e da manifestação. O mundo da criação é chamado de Briá, o mundo da formação é chamado de Yetzirá e o mundo da manifestação é chamado de Asiá. Então, esses conceitos, eles não precisam ser tão bem compreendidos agora, mas eu quero que vocês já tenham essa noção para a gente já ir pegando aí algumas graduações dentro do estudo da árvore da vida. Começando de cima para baixo, nós temos a primeira Séfira, que é Keter. Ela vai representar a coroa divina. Esta coroa, ela é como o ponto primordial, é o ponto da emanação da luz. Mas o que existia antes da luz? Antes da luz é dito dentro da Kabbalah que existia Ein Sof. O conceito de Ein Sof é um conceito muito profundo mesmo, pois é o nada primordial antes da manifestação da luz. A manifestação da luz é chamada de Ein Sof Aur, que é a luz do nada primordial, do nada ilimitado. Esse conceito de Ein Sof Aur é um conceito que nós não vamos adentrar dentro desse nosso estudo da Sefirot, mas se vocês quiserem um vídeo especificamente sobre isso, deixa aqui nos comentários aqui embaixo que eu vou estar fazendo posteriormente para a gente integrar dentro desse nosso estudo. O que é importante saber é que pelo movimento de contração e expansão do universo, Tzimtzum, a Kabbalah se forma, né? A luz primordial é manifestada pela mente do Criador, pela mente da consciência única divina, e Keter é a primeira emanação. É dito na própria Torá, Bereshit bara Elohim. Em princípio, Elohim criou. Elohim, dentro dos conceitos cabalísticos, é como se fosse Deus pai e mãe. Não tem uma tradução literal para essa palavra, mas ela representa deuses e não apenas um deus. Então, em algumas escolas iniciáticas é considerado Elohim como essas forças primordiais chamadas de Sefirot. Estas 10 Sefirot, ou emanações divinas, emanações primordiais, elas conceituam tanto
tanto a criação do universo quanto a nossa própria criação e o nosso próprio caminho de retorno aos graus mais elevados de consciência. Então, para que possamos compreender, Keter é o ponto inicial, é a coroa divina, é a Sephiroth que está acima da nossa cabeça, considerada como um portal para os próximos planos, se a gente for considerar o nosso microcosmos. Eu vou aqui tentar trazer um paralelo entre a força da criação do macrocosmo e essa força espelhada dentro de nós mesmos, para que nós possamos compreender com maior maestria e maior integridade o que são essas forças primordiais, essas Sephiroth. Seguindo então na nossa aula aqui sobre a árvore da vida, da Kabbalah, nós vamos ter aqui a direita, que é a minha esquerda aqui no vídeo, a Séfira Hokmah. Hokmah é a sabedoria. A tradução dela remete à sabedoria divina. Então, a primeira coisa que podemos compreender aqui é que saindo de Keter, desse ponto primordial, dessa primeira emanação de luz, para que ela pudesse se expandir, é preciso um traço. E este traço, ele vai ser essa representação primordial de uma força ativa. Por isso também da correspondência do ativo com o falo, né, com o masculino, e o receptivo, o cálice com a mulher, né, aquilo que dá sustentação para essa energia se criar. Então, trazendo aqui já o entendimento para vocês de Keter, vamos a Hokmah e depois vamos equilibrar para Binah. Binah é representada como entendimento. E aí nós temos a nossa frase tão famosa aqui no canal: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Isso tem, sim, princípios cabalísticos, não é apenas lá no Kybalion, não é apenas no hermetismo que isso existe, tá? Então, é justamente isso que está nos dizendo, né? Que a sabedoria, ela está intrinsecamente ligada com o entendimento dentro do nosso microcosmos. Mas agora no macrocosmo, o que é esta força? Bom, se Keter é a emanação divina dos planos mais altos, né, de Atzilut, como eu havia falado para vocês anteriormente, esta emanação vem por meio dos arquétipos para Hokmah. Hokmah, sendo a sabedoria, sendo esse plano dos arquétipos divinos, ele precisa se formar de alguma forma. Essas forças do plano mental de Deus, vamos dizer assim, elas precisam existir dentro de uma formatação. E é aí que entra Binah. Binah é justamente a grande mãe divina, como um grande útero que fecunda todo o universo. É a essência feminina de Deus. E dentro de Binah está tudo o que conhecemos. Tudo, absolutamente tudo que é formado está dentro desta Binah. Trazendo para o nosso paralelo mais mundano, mais microcósmico, Binah vai ser justamente aquela parte da nossa mente que vai dar formas para as coisas. É aquilo que transfigura um arquétipo em um símbolo. É aquilo que faz com que possamos observar todo esse plano manifesto e que possamos compreendê-lo de forma mais harmônica. Então, também trazendo para um conceito aqui, é dito que tudo que existe dentro de todos os planos manifestos está dentro de Binah. Então, tudo que um cabalista pode conhecer é justamente chegando até esta Séfira, tá bom? E também lembrando dos nossos dois pilares que dão sustentação para que essa árvore possa se firmar, né, dos planos mais elevados até os planos mais densos, o plano de Keter até Malkut, fazendo essa ligação do rei, da coroa, com o seu reino, é preciso seguir esses dois pilares. E estas forças pendulares, né, elas vão se harmonizando dentro do pilar central. Até agora vimos no pilar central, então, Keter, lá em cima, que na verdade está além do pilar central, além da dualidade, e começando esse nível de dualidade em Hokmah e Binah. Estes dois vão ser, digamos assim, as coroas destes dois pilares, sendo Hokmah o pilar da força, né, impulso da vontade, e Binah sendo o pilar da forma, aquilo que restringe, que dá sustentação para que possa existir. Então, para que o universo pudesse ser parido, digamos assim, era preciso passar por um véu, e este véu se chama Da'af. Da'af
é considerado dentro de algumas escolas, por exemplo, telemitas, como o grande abismo. Esse grande abismo seria aquilo que existe anteriormente ao nosso próprio inconsciente. É uma força muito, muito primordial e que está para nós como a nossa intuição. É a nossa intuição que às vezes nos traz ideias, nos traz pensamentos, insights, coisas que sozinhos a gente não chegaria lá. Então é considerada quase que uma força à parte e dentro do estudo da própria Kabbalah, ela não é considerada como uma Sefirah. Por quê? Da'af é traduzido dentro dos conceitos tradicionais como conhecimento, né? O conhecimento, ele na verdade está em tudo. E na verdade não é nada, porque apenas o conhecimento sem entendimento jamais se tornaria sabedoria. Apenas conhecer sem uma essência, sem uma vontade divina, é você cair justamente num abismo, no abismo dos porquês, no abismo filosofal que tenta responder muitas questões primordiais, mas sequer chega perto de respondê-las, de elucidar essas questões, porque não adentra na verdadeira essência. Então, Da'af aqui, nós vamos deixar com esse ponto de interrogação para que depois você medite sobre e depois você vá atrás de conhecimentos também mais profundos. Lembrando a todos vocês que nós temos este estudo de forma mais ampliada dentro do e-book que eu estou disponibilizando de forma totalmente gratuita aqui para vocês e vocês podem acessá-lo para aprofundar esse estudo, para aprofundar toda essa síntese do que é a Kabbalah, tá bom? Eu fiz esse e-book de coração para todos vocês e eu espero que vocês realmente utilizem ele, porque o meu intuito aqui com vocês é que vocês compreendam de forma mais harmônica tudo o que existe dentro dessa ciência mística da Kabbalah, porque ela mudou a minha vida e eu tenho certeza que ela irá mudar a vida de vocês. Então, para a gente finalizar esta nossa aula sobre o triângulo elevado da Sefirot, eu quero justamente falar sobre isso, que estas 3 Sefirot, considerando também Da'af, né, elas vão se interconectar e elas vão justamente trabalhar em harmonia. Uma Séfira não existe sem a outra. E quando a gente começa a compreender a Kabbalah mais a fundo, esse esquema da árvore da vida, a gente vê que não existe uma coisa separada da outra. Todas estão juntas, todas estão trabalhando em harmonia, né? Numa grande mistura cósmica ali. Não existe esquerda e direita, não existe tal coisa. Existe um caminho do meio, um caminho que harmoniza e unifica todas essas forças, mas por questões didáticas nós separamos elas para podermos compreender com a nossa consciência. Então esta tríade primordial, ela dentro de nós é considerada como o plano mental. Este plano mental é aquilo que, como eu já disse, existe na nossa intuição, sendo Da'af, existe nas forças arquetípicas que dão insights para nós em Hokmah, e o entendimento que dá símbolo, que dá forma, que dá subsídio para que essas ideias, esses insights possam se manifestar nos próximos planos. Dentro do processo da iniciação, nós devemos buscar compreender a nós mesmos em toda a nossa essência, seja nos planos mais elevados quanto nos mais densos, seja nos planos mentais, emocionais, astrais e também físicos. E hoje eu quero te falar um pouquinho mais sobre a tríade emocional da alma humana segundo a Kabbalah, uma estrutura que pode nos mostrar todo o nosso potencial humano e realmente mudar a nossa realidade como conhecemos. Então me acompanha nessa aula que hoje nós vamos ver um pouco melhor sobre essas forças que compõem o nosso campo emocional, mas também os processos macrocósmicos da criação divina.
Salve, meu querido alquimista, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal Alquimia das Artes, onde estamos revelando os processos da Kabbalah, explicando em detalhes cada uma das forças que compõem a árvore da vida, esta estrutura tão grandiosa que contempla toda a síntese sistêmica de manifestação da nossa realidade e também dos nossos processos humanos, tanto do macro quanto do microcosmos. Se você ainda não viu as nossas aulas anteriores, onde eu explico o surgimento da Kabbalah desde a tradição hebraica até os tempos modernos e também todo o processo de manifestação da causa primeira do divino até o nosso plano mental através da tríade superior da árvore da vida, eu te convido a assistir essas aulas antes de continuar esta, para você ter uma melhor compreensão de tudo isso que estamos vendo dentro desta aula. Para assistir essas aulas, basta apenas você clicar aqui em cima no card, onde vai aparecer o vídeo inicial e você pode seguir essa playlist até este vídeo e os próximos. Caso você também não tenha baixado ainda o nosso e-book, que eu escrevi com muito carinho e muito primor para você de forma totalmente gratuita, basta apenas você clicar no link aqui embaixo ou no link que vai aparecer aqui em cima também e você vai poder baixar este e-book para fazer um estudo mais aprofundado, um estudo mais graduado da nossa árvore da vida, da Kabbalah, com relação ao caminho de ascensão da alma humana. Então vamos lá, porque hoje nós vamos falar sobre a tríade emocional da alma humana. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para você é uma lei hermética: tudo que está em cima é como que está embaixo. Desta forma, como vimos na aula anterior, existe a tríade primária, que é Keter, Chokmah, Binah, e é separada por um véu que se chama Da'af. Essa séfira que não é uma séfira, mas é toda a árvore do conhecimento por si só. Então, como vimos, existe essa separação e este plano superior, esta tríade primária, ela está apontada para cima. Agora, a tríade intermediária e as demais estão apontadas para baixo. Isso tem um significado muito profundo, mas aqui, para que você compreenda, é basicamente esta ideia de tudo que está em cima é como que está embaixo. Tudo que existe nesse plano primordial, este plano mental para nós seres humanos, também é um reflexo daquilo que existe no plano emocional, ou aquilo que existe no plano de Atzilut, no plano da emanação, o qual vamos ver em detalhes nas próximas aulas, também existe nos planos da formação, da criação e da manifestação. Então a Kabbalah funciona como um grande espelho, e deste espelho é dito que a tríade primordial, que são as três mães, se desdobram em 7 duplas, e isso dentro do próprio Sefer Yetzirah, que é um livro tradicional da Kabbalah judaica, vai ter um aspecto filosófico muito profundo do desdobramento das próprias letras do alfabeto hebraico, que são 22, sendo 3 matriarcas, 7 duplas e 12 múltiplas, tá bom? Mas não vamos adentrar neste aspecto aqui, é apenas uma curiosidade para que, se você tiver interesse, depois vá atrás ou leia no nosso e-book, que lá eu falo um pouco mais aprofundado sobre isso. Então, dentro desta compreensão de que é um espelho refletido em planos diferentes, nós podemos ver que temos logo abaixo a força Chesed. Chesed quer dizer benevolência, ou em algumas outras traduções, misericórdia. E, fazendo o contraponto dela, temos Geburah ou Gevurah. Tanto faz, porque a letra Beit dentro da Kabbalah, ela também tem o som B e V. Então, ambas as formas estão certas, tá bom? Não existe um certo ou um errado aí. E Gevurah pode ser traduzida como rigor ou como justiça. Então, trazendo essas duas forças, uma em contraste com a outra, nós vemos que o nosso raio de manifestação da árvore da vida, ele vai transpassar. Então, em Hesed é a benevolência da criação. É onde Deus, o Criador, separa as águas de cima das águas de baixo, trazida na Torá, na lei de Moisés, em Bereshit ou nos Gênesis da Bíblia, né? Onde é dito que as águas de cima foram separadas das águas de baixo. Então, dentro do entendimento que eu tenho aqui e posso trazer para vocês, é justamente neste momento, é de Daf para cima e Daf para baixo, aonde começam os planos da formação. Então, esta primeira força desse plano da formação
vai se chamar Hesed, que é a benevolência de Deus. É como se fosse a expansão da luz sem discriminações. É toda a benécia, o altruísmo, né? Toda essa força que expande sem limitações. Dentro das culturas antigas, é arquetipicamente representada por um rei benevolente, né? E em contraponto a esta força, porque para que possa existir algo é preciso limitar as coisas, existe Gevurah, ou Geburah, como eu já expliquei para vocês, que é justamente o rigor, a justiça, é uma certa limitação. Então, dentro desta força de limitação, nós podemos ver que ela ajusta, é como se pegasse a expansão da benevolência da luz e fechasse num único raio laser, num único feixe de luz. Esta é a força de Gevurah. E dentro dos aspectos macrocósmicos, elas representam então toda a expansão do universo, mas ao mesmo tempo a contração da matéria para formar galáxias, planetas, para formar astros, né? E tudo mais que a gente vê por aí dentro de um universo, por exemplo, né? Mas também elas existem dentro de nós. E a gente já vai chegar aí para que você consiga entender um pouco melhor como é que funciona a estrutura dessas Sefirot dentro da alma humana. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre Tiferet, que é justamente o ponto de equilíbrio, né? É uma Séfira que volta para o pilar central da nossa árvore. Então, quando volta dentro do pilar central, nós temos de novo uma força equilibrada. Tiferet, como vocês podem ver, ela está abaixo de Keter dentro do pilar central. Gevurah está abaixo de Binah e Hesed está abaixo de Hokmah. Isso tem uma representação muito profunda que nós não vamos adentrar em tantos detalhes para não deixar esse vídeo muito denso, muito longo, mas é importante vocês já irem trazendo essas compreensões para que vocês consigam pegar aí algumas finécias desse estudo, tá? Tiferet é considerada o espelho de Keter, é a imagem do divino, pois nós não conseguimos contemplar a causa primordial, nem os mais sábios dos sábios conseguem chegar na fonte, tá? Então, todas as figuras messiânicas, por exemplo, Jesus Cristo, Buda, Maomé, ou todas essas outras, estão situadas como arquétipos de Tiferet. Para que vocês consigam compreender o todo, é preciso olhar para essa esfera central. E notem que a partir dela saem ligações para todas as outras, exceto para Malkut, que é o reino. Então, ela tem ligações com todas as outras 8 Sefirot, mas não tem ligação com o reino. E a tradução de Tiferet é beleza, justamente por ser o equilíbrio e também por ser o espelhamento de Keter. Existe ainda a Séfira Yesod, que nós vamos ver numa próxima aula em mais detalhes. Mas é importante vocês terem essa visão para que vocês comecem a compreender que Tiferet é como o sol, é como aquilo que dá vida, que dá sustento para que todos possam existir e ao mesmo tempo é um reflexo de um sol maior, de um sol central ou de um ponto de origem da criação, aonde a luz vibra com maior intensidade e ressoa em diversos centros solares espalhados pelas galáxias, pelos inúmeros sistemas solares que temos por aí, e cada um deles reflete no seu jogo de planetas, vamos botar assim num processo mais macrocósmico. Muito bom, então se você chegou até aqui, você já entendeu que Hesed é a expansão, Gevurah é a contração, o rigor, e Tiferet é a beleza, é o equilíbrio dessas duas forças que forma de novo no eixo central da nossa árvore uma força de espelhamento daquilo que está em cima com aquilo que está embaixo. Ok, mas e agora dentro de nós, no nosso microcosmos, como isso funciona? No nosso microcosmos, a Kabbalah nos explica que Hesed e Gevurah são manifestações de emoções básicas, emoções primárias. Então, Hesed é mais caracterizado por alguém generoso, alguém que justamente faz uma caridade, tem pensamentos mais altruístas, e Gevurah é alguém mais contido, né? Mais justo, mais rigoroso por si. Porém, dentro dessa compreensão
compreensão, eu não quero que vocês pensem que um é bom e outro é mal, de forma alguma. Ambos são neutros. O que é bom e mal é o nosso julgamento moral e é aquilo que nós fazemos ou não dentro de determinadas circunstâncias. Por exemplo, se existe uma pessoa com muito recebe ativado, com muita dessa emoção de generosidade, altruísmo, tudo bem, ela vai ajudar o próximo, ela vai fazer caridade, ela vai fazer tudo isso, mas às vezes essas pessoas se doam demais e esquecem de si mesmas e buscam ajudar o outro indiscriminadamente, buscam doar mais do que têm e acabam passando necessidade e muitas vezes dependem da doação de outro para sua própria sobrevivência. Esse tipo de pessoa está desequilibrada para o lado Hesed. Agora, pessoas que estão mais propensas para o lado Geburah, normalmente são mais rígidas, mais rigorosas, né? Mais fechadas, mais solitárias e muitas vezes não sabem amar ou ser amados e nem fazem questão disso, mas às vezes a vida começa a ser rígida com esta pessoa, ela começa a encontrar apenas coisas muito firmadas, muito naquela linha justa, né? Naquele rigor, naquela disciplina, naquele processo muito fechado mesmo. Então é importante existir equilíbrio, é importante que percebamos se estamos vibrando mais de um lado, mais de outro, aonde estamos dentro dessa polarização que é expressa por Hesed e Geburah. E para equilibrar isso tudo aí, então temos Tiferet, que é o nosso eu interior, é o nosso self, segundo o Carl Jung, aonde expressa a nossa verdadeira essência. E aqui cabe colocar a frase "conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo", escrita no Templo de Delfos, que caracteriza muito bem o que é Tiferet. Tiferet é justamente isso, é você conhecer a sua essência, por trás das personas, por trás das máscaras que você cria para viver nessa vida mundana. Tiferet nos mostra aquilo que devemos ser, aquilo que devemos alcançar. É o estado crístico, o estado búdico, o estado de nirvana, algo como uma consciência mais elevada que transcendeu as limitações do ego, que nós vamos ver caracterizadas nas tríades mais abaixo. Então é importante nós termos sim a benevolência de Hesed, a generosidade com o próximo e consigo mesmo no caminho para ter uma jornada mais leve, uma jornada mais tranquila, mas também o rigor e a disciplina marcial de Geburah para que possamos firmar isso na nossa vida e seguir nos nossos projetos, seguir com firmeza naquilo que nos propomos a fazer nesta jornada iniciática. E também que busquemos a nossa essência, o nosso sol interior, o nosso Tiferet, para que possamos ser a imagem e semelhança do nosso Criador, para que nós possamos entrar em contato cada vez mais com todas as outras Sefirot, com todas as outras forças e equilibrar isso num centro, tá bom? Pois quem consegue fazer isso, consegue encontrar o caminho do meio, o caminho dos justos, dos Tzadikim, aqueles que são escolhidos pelo Divino para ascensionar os graus de consciência. Então eu espero que você tenha compreendido um pouco melhor sobre a tríade intermediária da árvore da vida e que você possa agora perceber com maior clareza esses processos se manifestando na sua vida, na sua jornada iniciática. Cada um de nós temos uma forma única de nos comportarmos diante da vida. E a Kabbalah nos ensina que existem forças que ditam as regras dentro desse jogo de comportamentos em que atuamos nesta existência. Da mesma forma, existem forças primordiais que regem um campo energético da criação divina. E é justamente sobre isso que eu quero falar nesta aula. Salve, meu alquimista! Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no nosso canal Alquimia das Artes, onde estamos revelando os véus da Kabbalah, onde estamos vendo a estrutura da árvore da vida como um caminho de ascensão. Então, hoje eu quero falar para vocês sobre a tríade comportamental da alma humana, as 3 Sefirot responsáveis pelo nosso comportamento, a nossa natureza e algumas coisas que envolvem isso, nosso ego e tudo mais. Mas antes disso,
Caso você não tenha baixado o e-book que eu fiz especialmente para você de forma totalmente gratuita, clica no link aqui embaixo, baixa o e-book e dá uma lida com carinho nele, porque eu tenho certeza que você vai entender algumas chaves primordiais para compreender a Cabala como um sistema de ascensão da sua própria alma. E caso você não seja inscrito, não seja inscrita no nosso canal, eu te convido a se inscrever para ficar por dentro dessa e de outras e muito mais conteúdos que estão por vir, tá bom? Então agora vamos ao nosso vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre a natureza humana no seu primor, justamente sobre a tríade de sustentação das colunas da nossa árvore da vida. A tríade sefirótica que vamos ver nesta aula é Netzach, Hod e Yesod. Netzach pode ser traduzida como vitória. Vitória porque é justamente a vitória da criação. É quando sai do pilar central de Tiferet e vai novamente para o pilar da força, novamente num movimento de expansão. Então, se antes vimos que a tríade primordial era uma manifestação primordial da luz, a tríade intermediária ou secundária era como o movimento de expansão e de contração para formar os planetas, os astros e tudo mais, agora vemos que Netzach seria justamente a vitória da natureza, o crescer da natureza, desses ciclos que se sustentam infinitamente pela linha do espaço-tempo. Então, Netzach, dentro do processo macrocósmico, vai ser caracterizado pela natureza, pelo um processo de crescimento, de morte, de renascimento contínuo, que são os ciclos da vida. É aquilo que dá movimento aos astros, que os fazem girar em torno do Sol, que os fazem girar em torno de Tiferet, da essência divina, que é um espelho da essência da criação. Então, Netzach é aqui a representação do movimento perpétuo da natureza, sendo tanto a natureza mundana aqui do nosso mundo, quanto a natureza dos astros, a natureza da luz, nos princípios que compõem a física, nos princípios que compõem toda a astronomia e tudo mais. Já para equilibrarmos Netzach, temos Hod, que é traduzido como esplendor ou em algumas outras traduções como reverberação, tá bom? Então, justamente para fazer esse equilíbrio dentro da base dos pilares, né, sendo Netzach no pilar da força e Hod no pilar da forma, no pilar dos aspectos de contração da energia do universo, a Séfira de Hod também está associada com a verdade. E por isso, dentro dos processos de manifestação, ela vai ser a reverberação daquilo que é a verdade, daquilo que é a essência. Portanto, o contraponto de Netzach e Hod impulsiona os seres a descobrirem no belo o verdadeiro, na beleza de Tiferet, aquilo que é a essência, aquilo que é justamente a verdade. Todas as forças da criação trazidas pelas Séfirots anteriores vão chegar em Hod como um movimento único de informações, como tudo aquilo que estava contido nos planos mais elevados, mais sutis, vão agora chegar em Hod como essa reverberação final e então entrar em equilíbrio em Yesod. Yesod é traduzido por fundamento. Então a gente vê que ele é justamente o fundamento da nossa árvore, equilibrando todas as energias novamente no ponto central. É representado simbolicamente pela Lua, um astro que reflete a luz solar. A Lua não tem luz própria, ela reflete a luz do Sol, ou seja, Yesod reflete as características da essência de Tiferet, que é a Séfira superior dentro do caminho do meio, dentro do pilar central. Sendo assim, Yesod realiza dentro do triângulo inferior, também apontado para baixo, né, todos os processos da criação num fundamento, naquilo que conecta o que está em cima dentro desses processos com o reino, né? Com o Malkut, que vamos ver na próxima aula. Agora vamos trazer essas forças para o nosso microcosmos, para dentro de nós, da nossa alma humana, e vamos compreender em maior detalhes
como funcionam essas forças atuando dentro de nós mesmos. Então esta tríade vai ser a tríade comportamental. Se a primeira era a mental, a segunda é a emocional e a terceira, esta comportamental, também dita ser a tríade energética, ela vai ser justamente aquilo que nos sustenta no nosso dia a dia, na nossa vida, que nos faz sobreviver na Terra. Mas muito além disso, ela representa algumas características que usamos muitas vezes sem percebermos. Então, para começarmos o nosso entendimento aqui, Netzach seria tudo aquilo de processos instintivos, todos aqueles processos que nos mantêm vivos, seja fome, sono, seja vontade de reprodução e tudo mais, tudo isso está incorporado na força Netzach, o ciclo que mantém as coisas funcionando. Tudo isso faz parte desta força instintiva, que é justamente aquilo que dá sustento à natureza para que ela consiga completar os seus ciclos. Então, se Netzach são todos os processos involuntários do ser humano, Hod é a reverberação. Então, através dos nossos 5 sentidos, por exemplo, ela reverbera todas as informações para que possamos tomar atitudes, para que possamos escolher o que vamos fazer ou não. E também, através dos 5 sentidos, ela capta as informações para processar nos níveis mais elevados da nossa árvore sefirótica e assim podermos chegar em compreensões mais profundas sobre a vida, e não apenas em níveis comportamentais, né? Pois nós não somos apenas sensíveis ao calor, à luz, a um barulho ou algo do tipo. Nós também podemos apreciar a música, nós também podemos observar obras de arte. Nós temos características que vão além desse nível comportamental, desse nível um pouco mais animal de sobrevivência. Mas e como estas Sefirot se interconectam entre si? Bom, um exemplo muito básico seria um homem que olha para uma mulher muito bonita e logo sente um desejo. Este desejo é Netzach, agindo nele. Só que ele deve ponderar este desejo com a sua mente Hod, com o seu aspecto voluntário. Ele não vai simplesmente ir lá e acasalar no meio da rua, por exemplo, com aquela pessoa, pois isso seria algo muito animalesco. Então, Hod é este contraponto. Da mesma forma que um artista se inspira na sua obra, talvez por uma musa ou alguma paisagem, alguma coisa assim, essa inspiração é Netzach. Já as técnicas que ele vai usar para fazer aquela obra, para ponderar aquilo, né, ilustrar da melhor forma possível num quadro, por exemplo, são as habilidades de Hod, as habilidades voluntárias contidas nesta força, tá? Agora, para equilibrarmos estas duas forças, nós temos Yesod, que é o nosso fundamento, é o fundamento de toda a árvore da vida, na verdade, onde voltamos ao centro. E se Tiferet, como eu falei na aula passada, é o nosso self, a nossa essência divina, Yesod é o nosso ego, são as nossas personas. Persona em latim quer dizer máscaras, então são as diferentes máscaras que utilizamos para viver na vida. Nós temos às vezes um tipo de persona no nosso trabalho, na nossa família, no nosso relacionamento, amigos e tudo mais. Então essas diferentes personas muitas vezes tão fragmentadas, elas estão muito longe do que a gente é de fato, do nosso self. Por isso que o trabalho de ascensão é juntar tudo isso, os fragmentos, as diversas faces da lua em um único ponto e transformar isso, voltar os nossos olhos não mais à lua, mas sim ao sol, à nossa essência, né? Isso numa linguagem muito metafórica, obviamente, pois ambos são essenciais para que hajam a vida, para que haja o equilíbrio. E da mesma forma em nós mesmos, nós precisamos tanto do self quanto do nosso ego e das nossas várias personas que temos por aí para questões de sobrevivência, de convivência, para que possamos ter uma experiência humana também mais plena, mais próspera. Então, Yesod, além de ser o nosso ego, além de ser a criação de personas, também é a nossa capacidade de criar símbolos, de sintetizar, às vezes, uma força que está lá em Gevurah e trazer para Yesod
de forma simbólica, de forma pictória, de uma palavra, de um alfabeto, de alguma língua. É esta força que vai nos trazer esta capacidade também. Para que possamos compreender a árvore da vida com maiores detalhes, nós temos que passar pelo fundamento, por Yesod. Este é o caminho que liga todos os planos superiores, como Malkut, como eu já falei anteriormente, e como nós vamos ver na nossa próxima aula. E agora, se cabe uma dica final para que nós possamos ascensionar o nosso caminho de vida, a nossa alma, a nossa consciência, é muito importante nós entendermos aquilo que são os nossos processos instintivos, aquilo que nos faz viver no automático, que muitas vezes você está lá dirigindo, indo para o trabalho, lavando louça ou fazendo alguma coisa muito automática, que está ali no contraponto Netzach Hod e esquece daquilo que é superior, das emoções, do mental, daquilo que está além do corpo energético, do corpo automático, das forças que movimentam a nossa roda da vida. E também lembrar que não devemos olhar simplesmente ao ego, às características físicas, às personas, aos níveis comportamentais humanos, mas devemos olhar mais profundamente, tanto para nós mesmos, quanto para aqueles com quem nos relacionamos na nossa vida, sejam amigos, familiares, cônjuges e tudo mais. A ideia é que você olhe para a essência, veja além deste nível comportamental simplesmente, mas compreenda que ele é fundamental para que exista a vida, para que tenha sustento toda essa emanação divina dos planos da criação até os planos da manifestação. Ao adentrarmos no estudo da árvore da vida da Kabbalah, compreendemos os grandes mistérios da criação do divino, desde os reinos mais sutis até os mais densos da manifestação. E hoje nós vamos ver algo muito essencial para compreendermos todo esse desfecho do processo da criação contido na árvore da vida e também como isso afeta nós, seres humanos, no nosso plano físico. Hoje vamos desvendar o véu do reino divino. Então me acompanhe nessa aula que eu quero te contar esses grandes mistérios. Salve, salve, meu querido alquimista, eu estou muito feliz em ver você em mais essa aula. Isso significa que você está tendo disciplina, perseverança e realmente quer ascensionar a sua alma. Então, em primeiro momento, parabéns por estar aqui. E se você está chegando neste vídeo agora e não viu os nossos vídeos anteriores, onde estamos desbravando todos os véus da árvore da vida, da Kabbalah, uma tradição iniciática muito profunda e primordial, algo que carrega a síntese sistêmica de todo o processo da criação do universo. Eu sugiro que você veja os outros vídeos antes e depois volte para este. Eu vou deixar um card aqui em cima ou link na descrição aqui embaixo para você adentrar nesse estudo desde o começo. Também reitero o convite para você baixar o nosso e-book grátis, onde eu fiz de coração, explicando muito profundamente, numa síntese, numa simplicidade, tudo aquilo que você precisa saber para compreender a Kabbalah num primeiro momento e também em graus mais elevados com relação ao nosso próprio ser, seja no corpo físico, mental, emocional e espiritual. Então, baixe esse e-book também, tá no link aqui em cima ou aqui embaixo, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos à nossa aula, porque hoje vamos falar sobre algo muito especial, sobre o reino divino, minha gente, sobre o plano da manifestação, algo que está mais próximo da nossa realidade física aqui na Terra. Em primeiro momento, o reino divino, ele na verdade é todo o processo da criação, né? Mas para nós, seres humanos, nós vivemos dentro de um plano de manifestação que eu vou explicar para vocês em detalhes esses planos nas próximas aulas. Mas por hora eu preciso que você compreenda que estamos num plano físico, temos um corpo físico aqui, estamos nos comunicando por este meio. Nós vimos nas aulas passadas que nós temos o nosso plano mental, que é a tríade primordial, depois a tríade emocional,
depois a tríade comportamental, que culmina em Yesod, a lua, que é o nosso ego, é como nós nos mostramos as nossas diversas personas ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada aqui encarnada. E agora vamos falar justamente sobre o plano em que estamos encarnados, que se chama Malkut. Malkut é justamente a síntese última deste nosso processo de criação trazido no sistema da árvore da vida. Ele é o retorno, então, dessa força que vai e vem nas suas pendulações para o pilar do meio novamente. Então, a gente tem lá embaixo da árvore da vida a esfera, a Séfira de Malkut, que se traduz por reino mesmo. Então, é o reino divino. E é considerado, dentro dos círculos cabalísticos, que este é um plano muito especial. Por quê? Porque ele não tem contato com, digamos assim, as outras esferas em um primeiro ponto. Ele é separado do resto da árvore. Assim como nós, aqui no nosso planeta Terra, somos separados de alguma forma dos outros planos. Nós não podemos ver através dos nossos 5 sentidos o mundo espiritual. Nós podemos sentir ele com os outros sentidos mais extrafísicos, né? Através de rezos, meditações, ritualísticas, incorporações. Tudo isso são sentidos extracorpóreos, mas em nível corporal, em nível físico, Malkut representa toda a manifestação do universo. Seja uma galáxia, seja uma supernova, um sol, uma constelação inteira, ou até mesmo um planeta, ou até um grão de areia. Tudo isso faz parte de Malkut. Então, todos os estudos da física, da ciência mundana mesmo, eles se limitam a este plano. Tudo que nós vemos aqui de estudos e desenvolvimentos de tecnologias e tudo mais está limitado no plano de Malkut. E este está contido no mundo de Asiá, que é um dos 4 mundos da manifestação que vamos ver na nossa próxima aula em detalhes. Então, não se assuste com esses nomes, pois você vai compreender de pouquinho em pouquinho tudo isso. Por ora, eu preciso que você compreenda que o reino de Malkut é todo o universo manifesto. É todos os corpos celestes, os corpos microscópicos e macroscópicos que a gente consegue tocar com os nossos sentidos, que nós conseguimos estudar através da física e da ciência. Então não se engane, pois todos os processos de estudos humanos, físicos mesmo, estão sim contidos nesse plano, mas nós conseguimos sim adentrar os outros. Só que aí entra uma chave primordial que eu quero explicar nesta aula. E existe um antigo midrash cabalístico que vai nos dizer que toda Malkut é um Keter, e todo Keter é um Malkut também. Isso é traduzido através do hermetismo, com tudo aquilo que está em cima é como que está embaixo, tudo que está embaixo é como aquilo que está em cima, tudo que está dentro é como que está fora de nós e vice-versa. Então, o que isto quer nos dizer? Que Malkut, sendo o reino mais denso de toda essa criação, também é o reino com maior potencial de elevação. Por que isso? Porque a manifestação dentro de uma composição dessa única árvore da vida, ela vai vir de Keter e vai descer nesse movimento até este reino. Então o reino é a síntese de tudo isso que aconteceu anteriormente. É contido dentro dessa grande mãe terra, por exemplo, todo o berço da criação. Ela dá condições para que toda essa natureza prospere, todos os seres, todos os processos de desenvolvimento intelectual, emocional, espiritual possam acontecer ali. Então, Malkut é a grande noiva de Keter. Então, Keter sendo o rei, a coroa divina, né, o noivo, Malkut é a noiva, e dentro deste pilar central nós temos então uma linha de Malkut para Yesod, de Yesod para Tiferet, Tiferet passando por Daaf até Keter, que é a coroa. Todas essas forças nós já vimos nas aulas anteriores, mas trazendo aqui de uma forma bem sintética. Se Malkut é a noiva, Tiferet é como se fosse o rosto desta noiva, Daaf
o véu que cobre o rosto desta noiva, e Keter é o noivo apaixonado que anseia por beijar esta noiva. Então isto é a representação do famoso casamento alquímico entre céu e terra, entre o rei e a rainha, entre aquilo que é sutil e denso, entre o que está em cima e o que está embaixo. Fazendo este casamento, nós temos a possibilidade de ascensionar e graduar os níveis da consciência humana, não apenas como indivíduos, mas como um contexto geral, como humanidade, pois esta é a nossa missão. Aqui no canal eu chamo vocês de alquimistas, e é porque se vocês estão aqui por ressonância harmônica, vocês acabam entrando dentro desta frequência que a gente vem trabalhando aqui, desenvolvendo por meio virtual e em breve por meios físicos, mas é algo que vocês estão sintonizados, e a alquimia traz esse espírito da Terra, esse espírito de Malkuth como Anima Mundi. E dentro dos preceitos alquímicos é ensinado a fórmula vitriol, que eu não quero adentrar muito aqui, mas significa em português: visita o interior da Terra, retificando-se encontrará a pedra oculta. Isto quer dizer que é preciso nós voltarmos para dentro de nós mesmos para ascensionarmos. Não é algo fora, não é algo externo, é algo interno. Da mesma forma, nós seres humanos, sendo a última gota de evolução da natureza, seres com tanto potencial, com tantas aberturas, tanto no nosso livre-arbítrio, no nosso intelecto, no nosso emocional, nas nossas capacidades de cocriação com o todo, pois somos seres, temos a capacidade de sermos o que quisermos ser. Então, nós temos esta responsabilidade com os outros seres, com os animais, com os vegetais, os minerais e com a alma da terra, com Anima Mundi. Esta é a nossa grande missão coletiva da humanidade. É ajudarmos não só a nós mesmos de uma forma egóica, enquanto espécie dominante, mas nós ajudarmos toda a psicoesfera, toda a consciência global. E assim é dito que a humanidade passa por eras, aeons, que são períodos de tempo muito longos. E é dito que estamos adentrando esta nova era. Então, se Deus quiser, se Hashem quiser, que sejamos aqueles que possam elevar a consciência desta nova terra, que sejamos verdadeiros alquimistas, aqueles que não se associam com nenhuma egrégora institucional tão facilmente, aqueles que não se vendem, que não perdem a sua honra, as suas virtudes e seus valores, pois tudo isso está atrelado com esta psicoesfera da Terra. Nós devemos alinhar em primeiro plano valores, nossa moral, nossa ética, tudo isso para termos condições de então prosseguir nessa jornada, nessa escada de Jacó em níveis mais graduados. E voltando aqui à nossa querida Kabbalah, Malkuth representa assim a queda, porque se vocês repararem na estrutura da árvore da vida, tem a lacuna ali de Da'af, né, este abismo. E se você transferir, digamos, as esferas centrais para cima, ela fecha uma forma bem geométrica, bem fechadinha mesmo, onde Malkuth está embaixo e Keter está bem alinhada em cima. Mas dentro deste véu, que é chamada da queda do Jardim do Éden, né, tão conhecida, e aliás, se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre a queda do Jardim do Éden numa visão mais esotérica, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou estar fazendo um vídeo especial sobre isso, tá bom? Mas por hora, para que vocês compreendam um pouco melhor como surge Malkuth dentro desse processo, é dito que na queda do Jardim do Éden, quando Adão e Eva comeram o fruto proibido da árvore do conhecimento, que aliás é Da'af, eles receberam peles como animais. Então Elohim deu peles de animais para eles se vestirem. O que é isto? É o corpo físico. É quando eles saem deste reino mais elevado e vão para esse reino mais denso, aonde eles viram mortais, aonde viram como nós, né? Nós somos descendentes dessa raça adâmica. E nós estamos em processo de ascensão. Então, neste processo de subir a árvore, nós precisamos reconhecer a queda. Nós precisamos reconhecer o estado em que estamos. E neste estado mais terreno, mais do reino, nós vemos
4 forças primordiais ou 4 elementos metafísicos primordiais, que é terra, água, ar e fogo. Estes 4 elementos vão ser aquilo que representa a totalidade da manifestação. Sendo a terra o nosso corpo físico, desde os nossos próprios ossos, a um grão de areia, até o corpo de um planeta ou de uma galáxia, seja a água, aquilo que corre dentro de nós, nas nossas veias, que dá possibilidade para que possamos existir, para que o nosso coração bata, para que os rios vão em fluxo até o grande mar, para que todas as espécies dentro da natureza sobrevivam. Também aquilo que representa o nosso plano emocional. Seja o ar, aquilo que sustenta os gases que compõem toda a atmosfera da Terra e também a nossa própria respiração, a nossa própria circulação de gases internos e que também dão sustento para que possamos continuar vivendo. E o ar representa para nós o plano mental. Já o fogo, nosso elemento mais sutil aqui no plano terrestre, ele é aquele que aponta para cima, aquele que busca retornar à sua essência divina, aquele que decompõe a matéria no último grau de decomposição e dele faz tudo transmutar. O fogo, metafisicamente, representa a energia, o calor, representa a radiação e dentro de nós representa até as nossas sinapses neurais, aquilo que dá condições para que sejamos essa espécie tão avançada intelectualmente, tão avançada em termos de energia e tudo mais. Então, esses 4 elementos, bem basicamente aqui para vocês, são aquilo que compõe esse nosso reino terrestre, aquilo que compõe a manifestação divina. E como eu já expliquei para vocês anteriormente, em Keter está Malkut, em Malkut está Keter. Então, nós temos toda a capacidade, o potencial de elevarmos essa nossa consciência, essa nossa matéria mais densa para uma quintessência, né? O chamado éter espiritual, a chamada quintessência da alquimia, a matéria-prima, ou seja lá como você quiser chamar. Esta é a força sutil que dá condições para que possamos ascensionar novamente a Keter. Então, através do estudo de nós mesmos, podemos compreender todos os mistérios da criação, pois tudo que existe fora existe dentro de nós também. Então vamos voltar o nosso olhar para dentro e com a ajuda dessa sagrada árvore da vida que se apresentou para você neste momento, através dessas videoaulas, você tem uma grande ferramenta de autoconhecimento, tanto em nível físico, mental, emocional e espiritual, em processos cotidianos da nossa vida, como processos extremamente profundos e reveladores, para que possamos cada dia mais compreendermos tudo isso que nos circunda e possamos ascensionar a nossa alma. Dentro do estudo esotérico da Kabbalah, nós temos algo conhecido como tetagrama, o nome impronunciável de Deus. E aquele que conhece os seus mistérios, conhece graus muito elevados do plano da criação, pois este nome de 4 letras também se desdobra nos 4 planos da criação, que é o que vamos ver nesta aula. Salve, salve, meu querido alquimista, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no nosso canal Alquimia das Artes, onde estamos abrindo os mistérios da Árvore da Vida, da Kabbalah. E dentro dessa nossa sequência de videoaulas, nós já vimos toda a estrutura sefirótica da Árvore da Vida, começando pela tríade primária, a tríade intermediária, tríade inferior e Malkut, o reino de Deus. E também vimos como toda essa estrutura se relaciona com nós, seres humanos, dentro da nossa estrutura física, mental, emocional e espiritual. Então, caso você não tenha visto essas aulas anteriores, eu sugiro que você veja elas clicando no card aqui em cima ou no link aqui embaixo para compreender melhor toda essa estrutura. Eu tenho certeza que você vai extrair o essencial para a sua vida, aquilo que é preciso para você ascensionar os planos da criação. Bom, e para começarmos essa nossa aula, eu gostaria de falar um pouquinho para você sobre esse dito nome impronunciável de Deus. Este é um nome muito sagrado, com muito poder também. Então, se você for utilizar ele, não profane este sagrado nome. Aqui nós vamos falá-lo para fins didáticos, enfim, para que você compreenda, tenha um entendimento melhor. Mas busque
trazer o divino para suas próprias palavras, quando você for se referir a este sagrado tetagrama, que é justamente este nome. O tetagrama, o nome sagrado de Deus, trazido dentro das tradições racídicas ortodoxas e também dentro do esoterismo moderno, é Yod-He-Vav-He. Essas 4 letras que são, digamos assim, sem uma ligação entre si, pois podem ser Jeová, podem ser Javé, podem ser N formas. Então, cabe a cada buscador meditar em cima delas e descobrir qual é a forma correta. Dentro dessa aula, eu não vou revelar esta forma correta, fica como um exercício para cada um, dentro do seu próprio merecimento, dentro da sua própria busca, mas eu quero contar aqui para vocês alguns segredinhos dessas 4 letras, porque Yod, He, Vav, He, lendo da direita para a esquerda, eles vão representar os 4 planos da criação. Mas também, antes de adentrarmos nesses 4 planos, eu queria também contar para vocês que se você botar ele na vertical, eles formam justamente uma imagem adâmica, né? Uma imagem de um ser, com uma cabeça, braços, um tronco e pernas. Então, esta é a representação daquilo que existe tanto em cima como embaixo. É como se fosse a imagem e semelhança de Deus. Dentro da cultura hebraica, dentro da tradição cabalística, não é permitido nenhum tipo de imagem, nenhum tipo de deidade, nenhum tipo de figura, né? Então, é dito que esta, na verdade, é a imagem de Deus. Então, é preciso meditar mais profundamente para compreender o significado mais profundo deste tetagrama. Eu também não quero entrar no significado profundo de cada uma das letras, pois cada uma delas vai ter todo um desdobramento de significados que a gente pode inclusive relacionar com arcanos do tarô, que a gente pode relacionar com N outras formas de esoterismo, tá? Mas este nome foi revelado a Moisés, Moshe Rabbeinu, na sua visão mística que ele teve na sarça ardente, quando Deus se mostrou a ele e disse: eu sou quem sou. Esse eu sou quem sou, numa tradução mais literal, mais moderna, vai ser justamente esse Yod, He, Vav, He. Então, este é o nome apresentado, recebido por Moisés e que depois foi usado, né, amplamente dentro dos estudos cabalísticos. E se nós colocarmos essas 4 letras sobrepostas sobre a árvore da vida, nós conseguimos entender os 4 planos da criação. O primeiro plano se chama Olam Ha-Atzilut. Atzilut significa emanação. O segundo, que é o mundo da criação, é Olam Ha-Briah. Briah é a criação. Yetzirah, que é o terceiro, é a formação. E o nosso último plano é o da manifestação, e se chama Asiá. Então, compreendendo que existem 4 planos da criação, nós podemos agora entender que o primeiro plano da emanação, ele vai estar como se fosse em Hokmah, dentro do princípio arquetípico dessa criação, aonde é emanado para Biná, e tudo ali é criado. Biná dá sustentação para que possa existir embaixo a formação. Então, os planos, eles não estão bem certinhos na divisão das tríades, mas é como se estivessem sobrepostos: o primeiro da emanação em Keter e Hokmah, o segundo da criação em Biná, o terceiro da formação nas 6 Sefirot medianas ali, e o último, o plano da manifestação, Asiá, em Malkut, que é justamente todo este plano da manifestação. Da mesma forma que o universo foi criado assim, nós também podemos e devemos criar desta forma, pois aquilo que muitas vezes vem para nós como uma inspiração divina, uma ideia que surge do além, ela é uma emanação arquetípica, algo que está além da nossa compreensão, pois nada é criado por meio do nosso pensamento. Tudo é inspirado por meio de algo mais elevado. Então a gente precisa compreender isso em detalhes, para que a gente pegue essa ideia que muitas vezes não vem só para nós e vem para muitas outras pessoas que também estão vibrando naquele nível, naquela faixa de frequência, e as pessoas captam aquela emanação. Dentro dessa capturação, né, elas criam aquilo de uma forma como se um arquiteto fosse primeiro visualizar toda a estrutura de um prédio, de uma casa, de uma construção,
E aí ele começa a formatar aquilo, começa a formar, dar desenho, né? Dar uma forma, um corpo para aquela criação. E aí quando ele desenha tudo, ele manifesta, que é justamente trazer aquilo à tona, transformar aquela ideia, né, que virou um projeto em algo concreto no mundo físico. Este é o processo de toda a criação e tudo funciona assim, desde escrever um livro, fazer uma arte, um trabalho, você viver a sua vida, criar um filho, tudo isso acontece da mesma forma, através desses 4 planos divinos, que são análogos às 4 letras do tetagrama, do nome de Deus. Então, aquele que compreende este grande mistério consegue, no mínimo, compreender um pouco melhor como co-criar a sua própria realidade. Então, para você que está buscando esse nível maior de compreensão da realidade e também de co-criação da sua própria vida, é importante você perceber aonde estão essas ideias, aonde estão todos esses movimentos vibracionais que você está sentindo, que você está querendo trazer à tona. Pois não basta apenas você fazer afirmações positivas, não basta apenas você ter grandes ideias e não executar, não basta apenas você só executar sem pensar nela, sem projetar aquilo antes, pois é preciso contemplar a obra como um todo e é preciso que a obra exista antes nos planos sutis para depois vir para os planos mais materiais, mais físicos. Então a Kabbalah, ela explica isso em grandes detalhes através desses 4 planos divinos, Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiah. Esses 4 planos revelam a nós todo o processo e tudo aquilo que a gente precisa para fazer esta cocriação divina. Eu não vou adentrar em grandes detalhes de cada um, eu quero apenas nessas videoaulas trazer para vocês a consciência de que isso existe, que essa estrutura cabalística é real e que ela pode sim mudar a forma com que você enxerga a realidade e como você atua dentro do seu campo da realidade. E agora um último toque nessa nossa aula que eu quero falar para vocês sobre 3 véus que dividem estes 4 planos. Dentro de nós é dito na Kabbalah que temos 3 níveis da nossa própria alma, situados como se fossem divisões desses planos divinos. Então é dito que nós temos um nível chamado Nefesh, o segundo nível chamado Ruach e o terceiro nível chamado Neshama. Eu não vou entrar em discussão aqui sobre qual está em cima, qual está embaixo, pois esta é uma ampla discussão no meio cabalístico, até no meio judaico. Grandes rabinos como Isaac Luria fala que é uma coisa, agora outros como Maimônides diz que é totalmente o contrário, então não vem ao caso agora falarmos sobre isso, esses termos mais técnicos. Nós vamos considerar que o nível mais animalesco, né, algo que está sustentando a alma animal e por isso não é de exclusividade nossa dos seres humanos, mas existe amplamente na natureza, é o nível Nefesh, que é este primeiro contato da alma com o plano manifesto. Um segundo, Ruach, já é algo mais intelectual, e Neshama seria então a essência, o Espírito Santo, aquilo que é mais puro, mais essencial, a chispa divina, a fagulha essencial da vida que dá sustento e conecta nós com as esferas mais elevadas, com os planos mais arquetípicos, mais sagrados dessa nossa manifestação. Agora, será que nós conseguimos, enquanto seres humanos, adentrar neste nível mais elevado, nos planos mais sutis? Será que estamos aptos a ascensionar de fato a nossa alma até os últimos graus da emanação divina, até a unicidade, a singularidade? É claro que não. Enquanto encarnados, enquanto seres materiais, físicos, com corpo, nós não temos a capacidade de adentrar neste plano mais elevado. Por isso, a busca do ser humano é encontrar a sua própria essência num primeiro momento. É você entrar em contato com aquilo que é mais puro e essencial dentro de si. É chegar em Tiferet, neste caminho do meio, que é um caminho de justos, um caminho dos Tzadekim, como dizem os cabalistas, é aquele que consegue ser uma pessoa justa e através da transcendência do bem e do mal, ela consegue ascensionar dentro dessa escala cósmica de consciência, essa escala em que elevamos a nossa vibração até níveis muito, muito, muito sutis, até estados crísticos, búdicos, estados de consciência que são
extraordinários, além de uma simples consciência normal humana. Então, o nosso caminho de ascensão, ele vem para nos elevar até o máximo nível possível e nos preparar para os próximos passos, que aí sim são dentro de um nível desencarnado, dentro de algo que não compete mais à matéria, que não precisa mais da ligação física. E dentro desse nosso estudo da Kabbalah, nós vemos que existem muitas ferramentas, existem muitas técnicas, muitos meios para se chegar mais alto. É um estudo que compete tanto o lado esotérico quanto o lado tradicional, o lado que gosta mais do estudo da Torá, da Bíblia, um lado mais místico que considera esses pergaminhos sagrados, né, trazidos desde os primórdios, desde Moisés, de Abraão e tudo mais, e também o lado esotérico da magia, aqueles que consideram o seu poder de cocriação conforme as leis divinas, conforme a própria manifestação da Mãe Natureza, e entram dentro dessa alquimia celeste para ascensionar não só a si, mas aos outros também, a consciência da Terra. Então lembrando, né, que nossa missão divina, a nossa missão de alma é fazer essa ascensão enquanto raça humana, enquanto consciência adâmica fragmentada em diversos seres que somos nós, e fazer com que tudo isso se unifique de volta nessa essência primordial e possamos assim ascensionar no caminho do meio, num caminho de justiça, num caminho de benevolência, num caminho de muito amor, de muita luz. Tá bom, meus queridos alquimistas? Então, espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos onde nós revelamos um pouco mais sobre a árvore da vida, sobre a Kabbalah. E se você gostou dessa série de vídeos, considere se inscrever no canal, deixar um like e também comentar aqui. Eu sou um alquimista cabalístico, para eu saber que você chegou até o final e você entendeu tudo isso que eu quero te passar. Pelo menos a base da Kabbalah, para que depois a gente adentre em estudos mais específicos, que a gente passe mais tempo aqui, para que nós possamos juntos adentrar cada vez mais em mistérios mais específicos, em passos essenciais que a alma humana precisa percorrer nesse caminho da ascensão. Então, um forte abraço para todos vocês e até os nossos próximos vídeos.